Aquela casa modesta no fim da rua nunca chamava atenção. Um sobrado cinza, paredes sem textura, jardim simples. Poderia ser só mais um lar discreto numa vizinhança qualquer. Mas quem vivia ali era Lucas. Lucas não tinha carro importado, vestia camisetas básicas e comia no boteco da esquina. Trabalhava como programador freelancer, dizia aos vizinhos que fazia sites para pequenos negócios. Ninguém se perguntava muito sobre ele, até que começaram a notar pequenos detalhes estranhos. Ele nunca parecia preocupado com dinheiro, mas não possuía um emprego fixo. Uma vez, um vizinho viu um relógio caríssimo em seu pulso, mas no dia seguinte, Lucas usava um modelo simples. Certa noite, entregadores descarregaram caixas de eletrônicos de última geração, mas no dia seguinte, tudo havia sumido. Naquela rua pacata, o mistério crescia. A velha da casa ao lado jurava ter visto um carro preto com vidros escurecidos o deixando ali na madrugada. O dono da padaria estranhava quando Lucas pagava em dinheiro, notas novinhas, como se nunca tivessem circulado antes. E então veio o evento que mudou tudo. Uma reportagem de televisão mostrou um dos homens mais ricos do país saindo de um helicóptero. Ao fundo, num canto da imagem, Lucas caminhava como quem não devia estar ali. A curiosidade virou obsessão. Quem era Lucas? Por que ele vivia daquela forma? O que ele estava escondendo? Mas antes que qualquer vizinho pudesse confrontá-lo, o sobrado cinza ficou vazio. Nenhum móvel, nenhuma pista. Apenas um bilhete colado na porta, obrigado por tudo. O bilhete na porta do sobrado cinza era a única pista deixada por Lucas. O mistério se espalhou pela vizinhança, virou assunto no bar, na feira, nos grupos de mensagens. Alguém sabia para onde ele tinha ido? Mas enquanto os vizinhos se perguntavam, alguém já estava no rastro dele. Ana sempre achou o Lucas intrigante. Diferente dos outros, ela nunca comprou a história do programador simples. Havia algo nos olhos dele, um olhar de quem sabia mais do que dizia. Depois que ele sumiu, ela não conseguiu ignorar os detalhes. O relógio caro. O carro preto na madrugada. A forma como ele nunca parecia surpreso com nada. Então, começou a investigar. Na mesma noite em que o bilhete apareceu, Ana decidiu ir até o sobrado. A porta estava destrancada. Lá dentro, não havia móveis, mas havia poeira e marcas no chão. Rastros de alguém que saiu às pressas. No canto da parede, encontrou algo que Lucas havia deixado para trás, um pedaço de papel amassado com números e coordenadas. Ana digitou os números no celular e descobriu algo surpreendente. Eram as coordenadas de um aeroporto privado, a poucas horas dali. Sem pensar duas vezes, pegou o carro e dirigiu para lá. Quando chegou, viu algo que gelou seu sangue. Do outro lado da cerca do aeroporto, um homem de terno preto entregava um envelope grosso para Lucas. Ele não era um programador. Ele não era um simples rapaz da vizinhança. Ele era algo muito maior, e estava fugindo. Ana respirou fundo. Agora, não era mais apenas curiosidade. Era uma caçada. O que Lucas estava escondendo? Quem era o homem de terno? Por que ele precisava desaparecer tão rápido? A resposta esperava mais adiante, mas alguém não queria que ela descobrisse. O coração de Ana batia acelerado. Da cerca do aeroporto, ela observava Lucas aceitar o envelope do homem de terno preto. Por um instante, parecia que discutiam. Lucas gesticulava, e o outro mantinha uma postura rígida, impassível. Algo não estava certo. Sem tirar os olhos da cena, Ana pegou o celular e começou a gravar. Se Lucas tinha sumido deixando rastros, agora ela tinha um novo. Quem era aquele homem? Antes que pudesse pensar no próximo passo, algo inesperado aconteceu. Lucas, ainda segurando o envelope, olhou diretamente para Ana. Ele havia sentido sua presença. Seu rosto se fechou em uma expressão indecifrável. Não era surpresa. Era algo diferente. Como se soubesse que, cedo ou tarde, alguém viria atrás dele.
O homem de terno seguiu o olhar de Lucas e também a viu. Com um único gesto, sacou o telefone e fez uma ligação rápida. Segundos depois, um segurança do aeroporto começou a se mover na direção de Ana. O instinto de sobrevivência gritou dentro dela. Sem hesitar, guardou o celular e recuou, voltando para o carro o mais rápido possível. Pisou fundo no acelerador, saindo dali antes que fosse alcançada. De volta à cidade, a adrenalina ainda corria por suas veias. Lucas a viu. O homem de terno a viu. Agora, eles sabiam que ela estava envolvida. Mas o que aquilo significava? Era um alerta? Um aviso para que parasse? Ana não queria parar. Queria respostas. Ao chegar em casa, analisou o vídeo que gravou. Cada detalhe importava. O gesto de Lucas, o envelope, a expressão do homem de terno. E então, algo chamou sua atenção, um detalhe quase imperceptível. No canto do envelope que Lucas segurava, havia um símbolo, um brasão antigo que parecia familiar. Ana ampliou a imagem e pesquisou na internet. Seu sangue gelou ao ver o resultado. Aquele símbolo pertencia a uma organização secreta. Uma que, segundo rumores, controlava parte da economia mundial nos bastidores. Lucas estava envolvido com eles. E agora, ela também. O que viria a seguir? Ela precisava decidir se recuaria, ou se mergulharia ainda mais. Ana sentia seu coração pulsar forte. Ela não sabia ao certo no que havia se metido, mas uma coisa era clara: Lucas não era apenas um jovem milionário vivendo uma vida simples. Ele fazia parte de algo muito maior e agora, ela também estava envolvida. A noite caiu sobre a cidade, mas a mente de Ana não descansava. A imagem do brasão no envelope ainda pairava sobre seus pensamentos. Decidiu ir mais fundo. Vasculhou fóruns obscuros da internet, buscou por qualquer referência que ligasse aquele símbolo à organização secreta. Demorou algumas horas, mas então encontrou algo. O brasão pertencia a uma entidade chamada Ordem Zenith, um grupo envolto em mistério, que, segundo teorias conspiratórias, controlava transações bilionárias sem deixar rastros. Bancos, multinacionais, governos, tudo estaria, supostamente, sob sua influência. Oficialmente, nada era comprovado. Mas havia rumores de que seus membros viviam entre nós, disfarçados como cidadãos comuns, exatamente como Lucas. O que ele fazia para eles? E por que parecia estar fugindo? Foi então que Ana notou um novo detalhe. Seu navegador travou por alguns segundos. Quando voltou, uma única mensagem piscava na tela. Pare agora. Seu sangue gelou. Ana nunca havia visto algo assim. Aquilo não era um erro comum de internet. Era um aviso. Alguém estava observando. Sem pensar duas vezes, fechou tudo e respirou fundo. Pela primeira vez, considerou recuar. Mas antes que pudesse decidir, seu celular vibrou. Um número desconhecido. Ela atendeu. Você precisa parar. A voz era masculina, baixa, firme. Quem é você? Perguntou Ana, tentando esconder o nervosismo. Silêncio. O que você quer? Não procure por Lucas. A ligação caiu. Ana sentia seu coração acelerado. Agora, não havia mais como recuar. Alguém não queria que ela seguisse em frente. E isso só significava uma coisa. Ela estava perto demais da verdade. Ana sentia seu peito apertar com a adrenalina. Alguém estava observando seus passos, e pior ainda, monitorando suas pesquisas. Mas ela não ia parar agora. Lucas havia desaparecido, a Ordem Zenith era mais do que um simples boato, e ela já havia sido notada. Tentar recuar seria inútil. Precisava agir antes que ficasse sem opções. A madrugada foi longa. Ana não conseguiu dormir, repassando tudo o que sabia. Naquele momento, percebeu um padrão: Lucas nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo.
O sobrado cinza era apenas uma fachada temporária, ele estava sempre um passo à frente. Se quisesse encontrá-lo, precisaria prever seu próximo movimento. O envelope era a única pista concreta que ele recebeu antes de desaparecer. Se continha informações relevantes, Lucas provavelmente as usaria para decidir seu próximo destino. Mas como rastrear algo assim? Então, teve uma ideia. Pegou seu celular e revisou cuidadosamente a gravação no aeroporto. Entre os segundos finais do vídeo, um reflexo brilhou sobre a superfície do envelope. Ana ampliou o frame. Foi quando viu um endereço quase imperceptível, escrito à mão. Sem perder tempo, digitou o nome da rua no GPS. O local ficava em uma cidade próxima, a poucas horas dali. Ela tomou sua decisão. Ia até lá. No dia seguinte, logo pela manhã, pegou seu carro e dirigiu até o endereço. O local era discreto, um hotel antigo, de fachada envelhecida, longe das rotas turísticas. Estacionou o carro e observou por alguns minutos. Nenhum movimento estranho. Respirou fundo e entrou. O lobby tinha poucas pessoas. O recepcionista mal levantou os olhos quando Ana se aproximou. Olá, estou procurando um amigo. Ele pode ter se hospedado aqui recentemente. O nome dele é Lucas. O recepcionista coçou a barba e olhou a lista de hóspedes. Não tem ninguém com esse nome aqui. Ana sentiu uma frustração crescer, mas então teve um insight. Lucas era inteligente. Ele não usaria seu nome verdadeiro. Ele tem cabelo castanho, altura mediana, pele clara. Pode ter usado um nome falso. O recepcionista hesitou, como se lembrasse de algo. Talvez. Mas não posso passar informações de hóspedes. Antes que Ana pudesse insistir, um arrepio percorreu sua espinha. Alguém a observava. Ela se virou lentamente e viu um homem sentado ao fundo do lobby, vestido casualmente, mas com postura rígida. Ele mexeu no celular, sem olhar diretamente para ela. Mas Ana sabia. Ele estava ali por ela. Ela havia sido seguida. O que viria agora? Ana sentiu o olhar do homem do lobby que parecia casual demais. Ele estava ali por ela. Não podia se dar ao luxo de hesitar. Com movimentos calculados, deixou o balcão e seguiu em direção à saída do hotel. Podia sentir a presença do desconhecido se movendo também. Ele não queria que ela fosse embora. Quando saiu pela porta, o sol da tarde iluminou a rua. Respirou fundo e seguiu até seu carro, tentando parecer indiferente. Abriu a porta e, no instante em que se preparava para entrar, uma mão firme agarrou seu braço. Você está mexendo onde não deveria. A voz era fria, sem emoção. Ana encarou o homem. Ele não parecia um segurança comum, nem alguém que agiria impulsivamente. Estava ali por um motivo claro, impedir que ela descobrisse mais sobre Lucas. Mas Ana não recuou. Eu só quero respostas. O homem estreitou os olhos. Respostas podem ser perigosas. Ele soltou o braço dela lentamente, como se quisesse dar a ela uma escolha. Se ficasse ali, ele impediria que fosse além. Se entrasse no carro e fosse embora, talvez tivesse uma chance de escapar. Ana tomou uma decisão arriscada. Se Lucas estiver por aqui, ele está fugindo de vocês, não é? Sua voz saiu firme, sem tremores. O homem não respondeu de imediato. Então, um meio sorriso surgiu. Talvez você seja mais esperta do que eu pensei. Ele deu um passo para trás e olhou para o hotel. Se quer mesmo encontrá-lo, preste atenção. Ele nunca fica no mesmo lugar. Mas sempre deixa algo para trás. Com isso, o homem se virou e desapareceu entre os prédios. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo foi um aviso? Ou uma pista? Ela olhou para o hotel e entendeu. Lucas ainda estava ali. Ou pelo menos, algo dele estava. A história de Lucas não terminava ali. O mistério continuava.
E agora, Anne estava mais perto do que nunca. Fim, por enquanto. A trama está aberta para futuras revelações e reviravoltas. O que achou do desfecho? Quer que eu continue essa saga no futuro?